Faça isso para não emagrecer. Eu sei que parece estranho, mas esse vídeo agora é para outro grupo de pessoas. Em um vídeo anterior, eu falei coisas que você tem que começar a fazer quando você está pensando em começar a emagrecer. Só que esse vídeo é para outro grupo de pessoas. Outro grupo de pessoas nas quais eu me encaixo. Existem algumas pessoas, existem algumas mulheres que, diferente da dificuldade de terem de perder peso, elas têm dificuldade de ganhar peso, ganhar massa, manter o peso. Elas perdem peso com muita facilidade. E esse tipo de público, a gente não ouve falar muito, mas ele existe e em grande quantidade também. Uma quantidade considerável, embora os números e as estatísticas nos mostrem que está aumentando mais o número de pessoas com sobrepeso e obesidade do que o número de pessoas desnutridas. É o que a gente chama de transição nutricional. A minha família toda é de pessoas, em geral, magras, né? O metabolismo da minha família é de pessoas magras. E eu demorei muito tempo da minha vida para chegar a ter 50 quilos. E eu era muito magrinha. Até hoje eu sou muito magra. E mesmo que eu não coma tão bem, eu coma muitas coisas, eu não engordo como a maioria das pessoas. Na verdade, eu tenho muita tendência a deixar de comer, a esquecer de comer e a perder peso. Assim, se eu não me forçar a comer, se eu respirar, eu já perco peso. Eu sei que muitas pessoas devem estar pensando, ai, mas como eu queria ser que nem ela, então que coisa maravilhosa. Não é maravilhoso não, meu querido. Não é maravilhoso. Da mesma forma que o excesso é prejudicial, a falta também é prejudicial. E da mesma forma que é necessário um grande esforço para perder o peso, tenha certeza de que para ganhar ou manter o peso é muito difícil também. Então eu vou elencar aqui algumas causas do porquê que essa parcela da população é assim. A primeira causa é o seguinte: metabolismo. Simples assim, é genética. O que acontece? Existem tipos diferentes de metabolismo, né? Então tem pessoas que têm um metabolismo que funciona dessa forma. Então, quanto a isso, não tem muito que modificar, tá? Porque é uma questão de genética, como o metabolismo da pessoa é. Aí entram os biotipos, né? Entra o endomorfo, o mesomorfo, o ectomorfo. Quando a gente fala de pessoas com metabolismo rápido, metabolismo lento, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas entendam que grande parte de genética, né, da genética familiar, de como que é a sua família e como que é o seu metabolismo, vai determinar isso, tá? Então você já tem essa predisposição. Ou não é uma coisa inata, ou seja, é uma coisa que foi adquirida. Aqui entram certas doenças, tá? Então, inclusive sintomas de algumas doenças que você poderia começar a investigar estão relacionados com perda de peso excessivo, tá? O metabolismo muito acelerado, por exemplo, uma muito comum, conhecida, hipertireoidismo, tá? Então, há essas duas causas. Pensa bem, você não tem nenhum outro motivo externo, aparentemente no seu comportamento, que vale dizer isso, mas você vive perdendo peso. Então tem duas causas naturais, né, que fogem ao seu comportamento, ou seja, ou você está com alguma doença que você precisa investigar com o médico ou nutricionista, ou isso é próprio do seu metabolismo. Agora, uma segunda causa é o que eu vou chamar de tristeza ansiosa. O que é uma tristeza ansiosa? Algumas pessoas têm, de uma forma oposta, uma vontade muito grande de mastigar e comer quando estão tristes ou ansiosas. Então é o comer emocional. Só que a gente esquece que essa desordem emocional do comer também tem o outro lado, que é o lado do quê? Eu vou dizer de mim. A minha boca simplesmente trava quando eu estou triste e ansiosa. Eu não consigo comer, eu perco a fome na hora, eu não consigo colocar uma colher na minha boca. Quando eu estou muito, muito triste, nos momentos que eu estava mais depressiva e quando eu estou, por algum motivo, muito, muito ansiosa por uma coisa que vai acontecer na minha vida, eu fico tão ansiosa que eu não consigo comer, tá?
Então, o meu apetite, ele abaixa muito. E por que eu tô falando isso? Porque tem outras pessoas que acontece isso também. Agora, existe um outro extremo ainda mais patológico, desse lado da régua que a gente está falando. Se isso for ainda mais grave, a gente vai para quadros de anorexia, de bulimia, certo? Na qual a gente tem uma desordem nessa relação com a comida que acaba indo para o lado negativo, né? Essa privação do comer. A segunda causa que também pode ser que aconteça com vocês, e que é uma coisa que também acontece comigo, eu vou chamar de foco demasiadamente desordenado. O que é isso? Às vezes você tá tão focado em uma coisa que você esquece de comer. Isso é mais frequente do que você imagina. E comigo, quando eu tô muito focada em uma coisa, eu consigo passar horas sem me lembrar de comer. Eu sei que parece estranho, para algumas pessoas seria o contrário, mas entenda que existe uma parcela da população que a gente simplesmente perde a fome e esquece de comer. Quando isso acontece, eu posso ficar várias horas lendo artigo atrás de artigo, porque eu tô pesquisando uma coisa, ou eu tô fazendo um design, ou eu tô escrevendo um texto. Às vezes eu fico tão focada em uma coisa, ali no computador, ou lendo, ou fazendo alguma coisa, que eu simplesmente pulo as refeições e eu esqueço de comer. E eu não sinto fome, eu não lembro de ter fome, o meu corpo não me lembra que eu preciso comer de tão focada que eu tô. Aí você pode dizer, mas isso é muito bom, porque isso te torna muito produtivo. Pode até ser, só que isso esculhamba a minha saúde. Agora, a terceira causa é muito simples, é preguiça de cozinhar. Às vezes, a gente não come simplesmente porque a gente está com preguiça de cozinhar. E aqui vai uma verdade. Eu vi em algum lugar no Instagram, algum post, não sei de quem, alguns dias atrás, e que eu fiquei muito pensativa e realmente, em alguns casos, isso acontece. Que é o quê? Era uma frase afirmando assim, que o jejum intermitente virou a dieta do preguiçoso. É muito mais fácil você ficar sem comer do que você fazer um planejamento alimentar, você preparar as refeições, organizar nas marmitas e você sentar e comer naquela quantidade pequena. Isso é muito mais difícil do que você simplesmente dizer que não vai comer e esquecer isso. Claro, pode não servir para todo mundo isso que eu falei, mas para uma parcela da população isso é verdade. É muito mais fácil você ficar sem comer do que você ter o trabalho de cozinhar coisas que vão te alimentar bem e numa quantidade certa, tá? Então é nesse sentido que essa frase foi empregada. Não serve para todo mundo, mas para algumas pessoas isso serve. Então há uma certa preguiça de preparar, tá? É preguiça de cozinhar mesmo, porque dá preguiça. Só de você, imagina, só de você pensar em ir lá na cozinha, lavar a louça, separar os ingredientes, cortar os legumes, não sei o que, não sei o que. Quando você pensa nisso, isso dá uma preguiça tão grande que você pensa, então deixa, é melhor eu pular essa refeição e nem comer. Então, são essas 4 causas que eu falei, tá? De emagrecimento. Ou porque do seu metabolismo próprio, ou uma doença que você precisa investigar, ou porque é uma tristeza ou uma ansiedade que está provocando isso, ou é porque você está com foco demasiado em alguma coisa, ou porque você está com preguiça de cozinhar.